A paz do Senhor, irmãos e ouvintes do canal. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra gloriosa, a qual o Senhor Deus assentou no meu coração. Palavra essa que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9, que diz assim, o prefácio dessa leitura: a bondade de Davi para o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Marquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefimosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi a Mefimosete, e ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Irmãos, falar da história de Mefimosete é falar de uma história de perda, é falar de uma história de superação, é falar de uma história, por que não dizer, até mesmo de sofrimento. A palavra de Deus vai nos dizer, no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, que quando o pequeno guerreiro Davi ali, um jovem moço de Israel, ele derrota o gigante filisteu chamado Golias, e Davi ele é levado à presença de Saul após a vitória. E a Bíblia vai nos dizer que a alma de Jonatas, filho de Saul, ela é ligada à alma de Davi e faz uma aliança com Davi ali naquele momento, porque Jonatas amava Davi com sua própria alma e Davi também o amava. E uma das alianças mais lindas que o rei Davi faz com Jonatas, ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 20, 15, a qual Jonatas fala a Davi: nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente. Mas passa-lhe o tempo. A palavra vai nos dizer que Davi ele é ungido a rei. No capítulo de 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia vai nos dizer que Samuel ele vai até a casa de Davi, ungir Davi rei. E isso causa ali uma grande inveja em Saul. E Saul começa a instigar uma perseguição contra Davi. Mas nós bem sabemos que toda ferramenta preparada para o povo escolhido de Deus, ela não prevalece, mas ela cai por terra. E mesmo o Senhor Deus entregando Saul por diversas vezes à mão de Davi, Davi não lhe fez mal. Por fim, uma grande batalha se levanta e Saul, juntamente com Jonatas e seu filho, ele cai na guerra contra os filisteus e vem a óbito. E a palavra de Deus vai nos dizer que a notícia da morte de Saul chega até a casa de Saul. No livro de 2 Samuel, capítulo 4, verso 4, vai nos dizer que Mefimosete ele tinha apenas 5 anos quando a sua ama o tomou apressadamente e deixou ele cair no chão. Reparem bem que Mefimosete ele não nasceu coxo, ele não nasceu aleijado, mas ele era perfeito. Os pés dele eram perfeitos. Mas em meio à caminhada, os seus pés se quebraram. E ali aquela mulher, ela foge com ele para um determinado lugar chamado Lodebar. A palavra Lodebar, na sua tradução correta, ela significa terra sem pasto ou lugar sem pastagem. O nome Mefimosete se chama coisa vergonhosa ou algo desprezível. Irmãos, é assim também que a gente vive quando nós estamos longe da presença de Deus.
Somos algo desprezível aos olhos da sociedade. Somos uma coisa vergonhosa aos olhos de Deus. Porque só há uma coisa que afasta o homem de Deus, é o pecado. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica. Mas Davi, ele tinha feito uma aliança com Jonatas. Uma aliança a qual o rei não se esqueceu. E quando Deus firma o reinado de Davi sobre Israel, Deus unge Davi conjuntamente com os anciões de Israel na terra de Hebrom. E Davi começa a reinar sobre as 12 tribos de Israel. E agora Davi vai se lembrar de uma promessa que ele fez a Jonatas, ao qual cuidaria da casa de Jonatas. E agora Davi vai trazer ali um moço por nome de Ziba, para perguntar se havia alguém ainda na casa de Saul que ele podia usar de beneficência por amor a Jonatas. Só que Mefibosete estava na terra distante, uma terra esquecida, meus irmãos. E Davi agora vai enviar a carruagem real para buscar esse moço. Eu quero que você imagine comigo, quero que você reflita comigo. Esse moço nesse lugar distante, uma terra que era dominada por coxos, por cego, por aleijado, por manco. Uma terra sem pastagem, onde as pessoas iam somente para morrer, para ficar à parte da sociedade. E agora chega nesse lugar a carruagem real. O rei Davi, ele se lembra. Eu quero dizer para você nessa palavra, Jesus se lembra de você. Por mais que todos estejam dizendo que a sua vida não é solução, o seu problema não tem solução. Por mais que todos estejam dizendo, por mais que a própria sociedade diga, você é desprezível, você não tem valor algum para a sociedade. Deus está dizendo, eu te amo, eu te chamo, tu és meu filho. Eu te conheço pelo teu nome, eu te conheço antes mesmo de formar na madre de tua mãe. Por essa palavra eu te digo que Deus, através dessa palavra, está se lembrando de você. Eu quero trazer à tona a você que já foi evangélico, a você que por determinado momento esteve no seio cristão, mas em alguma parte da caminhada os teus pés se quebraram, espiritualmente falando, e você não conseguiu mais caminhar, e você se afastou de Deus. Jesus hoje te chama, através dessa palavra Jesus envia, espiritualmente falando, uma carruagem até você para trazer você de volta, como aquele filho pródigo que saiu da casa do pai, perdeu a sua herdade e o abandonou, e foi curtir o mundo, e acabando a sua herança, a Bíblia vai nos dizer que ele sente desejo de voltar até o pai. Talvez você esteja assim, talvez você saiu da presença de Deus, curtir a sua vida, mas agora você viu que o mundo não há nada para te oferecer. E através dessa palavra eu quero te dizer, Deus tem algo para com tua vida. Deus não se esqueceu de você, porque maior que a aliança a qual Davi fez com Jonatas é a aliança de sangue que Cristo fez comigo e com você, sobre aquele altar de 4 pontas chamada Cruz do Calvário. Maior que o sangue de carneiro, que o sangue de ovelhas, do sacrifício, é o sangue do Filho de Deus que foi derramado pela minha vida e pela tua. Eu quero dizer para você, ouvinte do canal, que Deus tem algo na tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida espiritual, para a tua vida financeira, para a área da saúde, para a área matrimonial. Então somente você precisa dizer um sim para Jesus. Então somente você precisa achegar-se a Deus. A palavra de Deus diz, achegar-se a mim e eu se achegarei a vós. Jesus diz, aprendei de mim que eu sou humilde e manso de coração, e meu jugo é leve e suave. Irmãos, e quando a carruagem real chega para buscar Mefibosete, esse moço ele embarca a carruagem, eu quero acreditar que muito medo, porque se a gente pegar o contexto histórico da época, geralmente quando o rei de uma linhagem diferente ele subia ao trono, ele mandava matar desde o menor ao maior daquela linhagem antiga que estava, para não ameaçar o seu reinado. Aquele moço talvez ele saiu pensando, certamente Davi vai me matar, certamente o rei vai ceifar a minha vida, porque eu pertenço à linhagem de Saul e não à linhagem de Jessé, ao qual o rei é filho. Mas eu acho muito lindo que quando ele chega até Davi, ele se prostra com o rosto em terra, reconhecendo que ele não é nada para receber misericórdia do rei.
E o rei manda ele se levantar e diz para ele: eu te restituirei todas as terras que foi de Saul teu pai, que foi de Davi teu pai, mas tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha que palavra linda que Jesus põe sobre a tua vida e sobre a minha vida nessa tarde maravilhosa. Jesus está dizendo que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que tudo pareça perdido, ainda não está perdido. Jesus está no controle de toda a situação, meu amado. Por mais que estejamos atravessando a pandemia, por mais que estejamos atravessando um momento de rumores de guerra no Oriente, no leste europeu, eu quero te dizer, Deus está no controle de todas as coisas. É misto que todas essas coisas acontecessem, porque é cumprimento do que está no livro de Apocalipse, é cumprimento do que está no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, capítulo 26, ao qual Jesus começa ali o seu sermão. Aleluias. Deus, irmãos, Ele é fiel. Deus não se esqueceu de mim nem de você. Deus, Ele tem algo novo para mim e para a tua vida. O problema é que geralmente quando a luta vem, quando a prova vem, a gente recua. A gente acaba cedendo às fraquezas, a gente acaba cedendo ali ao peso da prova, do desgaste. Mas Jesus, Ele é aquele que renova as nossas forças. Jesus é aquele que nos restaura. Jesus é aquele que nos põe de pé. Amados irmãos, no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus fala que nos últimos tempos haveria rumores de guerra, haveria pestes, pestilências. É o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo os princípios das dores, irmãos, ao qual Jesus nos fala. E Mefibosete, ele ficou na casa do rei. Ele foi trazido de um lugar desprezível, de um lugar a qual todos não davam nada por ele. Agora ele estava sentado como príncipe, como um dos filhos de Davi, ali comendo na mesa do rei, juntamente com o rei, os seus demais filhos. Mas a palavra de Deus, ela é linda. A palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo de número 113, versículos 7 e 8, o salmista vai afirmar dizendo: do pó Deus levanta o pequeno, e do monturo de lixo Ele ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Essa palavra, ela se cumpriu na vida de Mefibosete. Essa palavra também irá se cumprir na tua vida. Não deixe que as circunstâncias te afastem de Jesus, mas eu quero fazer um apelo para você, eu quero te fazer um convite, que você possa, o mais rápido possível, procurar uma igreja. Eu não estou aqui pregando placa ministerial. Eu estou aqui dizendo que você procure uma igreja mais próxima à tua casa e aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Não há outro caminho. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não há outro caminho. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 20, diz assim: ora, o Deus da paz, que pelo sangue do concerto do teu Filho firmou uma aliança eterna para trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Há uma aliança, irmãos. Há uma aliança de Cristo conosco. Assim como houve uma aliança de Davi com Jonatas. Há uma aliança maior que a aliança adâmica, maior que a aliança abraâmica, maior que a aliança que Deus fez com Noé. É a aliança que Deus fez através do teu Filho Jesus, para com a minha vida e para com a sua vida. E que essa palavra, ela possa falar ao teu coração, e que Deus possa derramar bênçãos sobre a tua vida, que você possa ser abençoado, que essa palavra, ela possa falar mais ao teu coração.
E eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria de orar nesse momento contigo. Pai querido e Deus eterno, Senhor Todo-Poderoso, Tu és conhecedor de todas as coisas, Pai. Em um breve momento a Tua palavra ela foi ministrada. Pai, eu peço para cada ouvinte que está ouvindo nesse momento, meu Pai. Pai, eu não sei o que cada um está passando. Eu não sei a maneira que se encontra cada um, meu Pai. Muitos podem estar, Senhor meu Deus e Pai, afastados dos Teus caminhos. Muitos, Senhor Deus e Pai, podem estar num presídio, num leito de hospital acamado. Muitos, Senhor meu Deus e Pai, podem estar no meio de tráfico de entorpecentes, Pai. Muitos podem estar, meu Deus, entregue à prostituição, a vícios, Pai. Mas eu quero pedir que o Senhor vá de encontro a essa vida. Muitas das vezes estão passando por problemas psíquicos, fazendo uso de medicamento controlado, Pai, para ansiedade, para depressão. Mas nós sabemos, Senhor meu Deus, que Tu és a cura, Senhor, para a raiz de todos os males. Pai, visita essa pessoa, visita esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa jovem que está passando por esse problema nessa tarde. Senhor, faça o Teu querer, cumpra a Tua vontade, Pai. Traga para perto de Ti, para a Tua presença, porque a Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que fomos feitos herdeiros de Ti e co-herdeiros com Deus, através do sacrifício do Seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Somos herdeiros, Pai, do reino maravilhoso. Somos herdeiros do céu. O céu nos pertence, Pai. Então eu te peço, vá de encontro a essa vida que encontra abatida, angustiada. Renova as forças nessa tarde, Pai. Levanta, põe de pé de novo na Tua presença aquele que te servia, aquele que te buscava, meu Pai, outrora no vigor, na graça, no conhecimento. O Senhor é o Deus que renova as forças. O Senhor é o Deus que levanta o necessitado. O Senhor é o Deus do órfão, o Deus da viúva. O Senhor é o Deus que cura o enfermo. Pai, faça a obra. O Senhor também é o Deus que promove paz, Senhor. Senhor, que Tu venha estender as Tuas mãos sobre a nação brasileira, que venha haver paz sobre essa nação, que venha haver paz sobre o nosso governo, Senhor. Pai, fala ao coração desse que ouviu a Tua palavra e cumpre, meu Pai, os Teus desígnios na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Teu Santo Espírito, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus.